Fala pessoal, tudo bem? Para você que não me conhece, eu sou Rodrigo Muniz, atuário e faço parte do time de especialistas de planos de saúde da Sarima Consultoria. Nós aqui da Sarima, pessoal, vocês devem até estar se perguntando por que a gente está no perfil do YouTube da Arima. Pessoal, é que a gente da Sarima, a gente faz parte da Arima Consultoria Atuarial, sendo que a gente está trabalhando mais diretamente com clientes de planos de saúde. Tá? A gente está ajudando o cliente individual, a gente está ajudando clientes de plano coletivo, enfim, sindicatos, conselhos, associações, empresas, são todos os nossos clientes lá na Sarime que a gente pode ajudar eles no relacionamento deles com as operadoras de plano de saúde e principalmente ajudando aí nos processos de negociação de contrato e tudo mais, buscando as melhores vantagens para os beneficiários, tá? E também, claro, para as operadoras. Pessoal, hoje eu estou aqui com dois especialistas no ramo de saúde suplementar, que já agradeço a disponibilidade deles aqui de antemão. O objetivo desse vídeo é discutir, tá? Quais são os impactos do Covid-19 no mercado de saúde suplementar, principalmente plano de saúde, tá? Primeiramente, eu gostaria de apresentar aqui o professor Marcelo Coelho, tá? Que é atuário, pesquisador desse setor de saúde suplementar. É uma honra recebê-lo aqui, professor da Universidade Federal de Sergipe. Por favor, Marcelo. Olá, Rodrigo, tudo bem? Eu que agradeço o convite, a oportunidade da gente estar falando um pouquinho aí sobre o setor de saúde suplementar, o setor que basicamente eu escolhi para atuar na minha vida profissional, na minha vida atuarial, né? Falar rapidamente aqui, me apresentar aqui para quem não me conhece. Meu nome é Marcelo Coelho, eu sou formado em Ciências Atuariais pela Federal do Ceará, sou mestre em Engenharia de Produção pela Federal do Rio Grande do Norte, sou doutorando em Demografia também pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e sou professor da Universidade Federal de Sergipe, né? O meu interesse pela saúde suplementar ele já é bastante antigo, digamos assim. De 2006 a 2015 eu atuei trabalhando em operadoras de plano de saúde, trabalhei na Unimed Fortaleza, Unimed Natal, Camed, operadora de autogestão, Unimed Taubaté e outras oportunidades aí que eu tive de trabalho, né? Em 2015 eu entrei na Universidade Federal, mas o meu interesse pelo setor de saúde suplementar ele não passou. Então eu deixei de trabalhar ativamente na área da saúde suplementar dentro de operadores de plano de saúde e hoje eu sou pesquisador na área de saúde suplementar. Então agradeço a oportunidade, Rodrigo, e espero contribuir aqui da melhor forma, enriquecer aqui o nosso debate. Perfeito, professor Marcelo, muito obrigado. Pessoal, um currículo que dispensa comentários, né? Não tem muito o que falar sobre, não. Também outro cara que entende muito desse setor, Anderson Oliveira, também atuário, experiente aí nesse setor de saúde suplementar, também entende muito de plano de saúde. Anderson, por favor, faça aí suas boas-vindas. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Prazer estar aqui, tá? Como bem você falou, sou atuário formado aí pela Universidade Federal de Sergipe, atuando, né, predominantemente desde da formação, da conclusão do curso na academia, aí no mercado de planos de saúde. Já estou atuando nesse mercado há aproximadamente 5 anos, né? Consegui uma experiência muito boa, né, nesse segmento aí de saúde suplementar. Passei já por empresas, né, por operadoras de planos de saúde das modalidades de cooperativa médica e medicina de grupo. Perfeito, Anderson. Muito obrigado também. Já vou agradecendo aqui a disponibilidade do amigo. Pessoal, mas vamos lá, sem enrolação. Vamos direto para o nosso tema aqui da nossa live, que são os impactos do Covid no setor de saúde suplementar. Anderson, eu gostaria de começar te fazendo uma pergunta, né? Que é primeiro, como é que você vê a evolução dos planos de saúde, como é que você vê a evolução desse mercado aqui no Brasil? Excelente pergunta, Rodrigo.
Não tem como, eu diria que se essa pergunta fosse feita para várias pessoas, não teríamos uma única resposta, né, em relação a isso, mas claro que teríamos pontos aí que se interseccionariam, né, entre eles. Mas não tem como falar desse assunto sem antes falar do aperfeiçoamento, do amadurecimento, né, da regulamentação do mercado de planos de saúde, que ocorreu e vem acontecendo desde a criação da ANS no ano de 2000, né? É um amadurecimento que vem para proteger o beneficiário, para trazer mais segurança jurídica nas relações entre os players de mercado. E aí eu citaria, né, especificamente os prestadores de saúde, os beneficiários, né, as operadoras, e são amadurecimentos que perpassam por alguns aspectos, né, legais, assistenciais, mercadológicos, né, que tem em sua essência, né, natureza protetiva, prudencial, sob o ponto de vista econômico-financeiro, e que preza, né, pela sustentabilidade das operadoras de planos de saúde no Brasil. É nesse sentido que eu falo que a evolução desse mercado ele ocorreu de forma muito positiva em relação ao crescimento do número de beneficiários, né, desde o marco regulatório de 1998, né, até agora, a parcela da população brasileira, né, que hoje, né, faz parte do segmento de planos de saúde é bastante expressiva. Quando olhamos aí para o público médico hospitalar, vínculos relacionados ao segmento médico hospitalar de produtos, né, é de aproximadamente aí 24% da fatia da população brasileira, né, o que representa aí a significância e importância do mercado de saúde suplementar para a economia brasileira. Nesse sentido, nós passamos, né, por alguns problemas, por algumas dificuldades aí no ano de 2015 por conta do início, né, da crise econômica, desse período, né, que acabou impactando bastante aí o mercado de trabalho, com seu ápice aí em 2017, e que de forma significativa impactou negativamente aí o setor de saúde suplementar com a perda de aproximadamente 3 milhões de clientes nesses últimos 5 anos, né? Só que, claro, toda crise vem oportunidade. E nesse sentido, a gente eu vi, né, consegui observar nesse período, que inclusive foi o início da minha carreira profissional nesse mesmo ano, uma concentração maior de mercado, né? Enquanto as operadoras de pequeno e médio porte estavam sofrendo com essa tendência, com essa retração econômica, operadoras de grande porte, até com a alteração muito significativa do marco regulatório em 2015, que traz aí a possibilidade, né, de empresas estrangeiras de capital estrangeiro poderem participar da operação de planos de saúde no Brasil. Operadoras como medicina de grupo, aí de grande porte, se aproveitaram dessa situação para investir em estratégias de verticalização, de investir em estratégias de posicionamento de mercado, expandindo a sua área de atuação para todo o Brasil, inclusive competindo de forma bastante significativa com o sistema Unimed, né, que hoje é o maior sistema cooperativista do planeta, né, se aproveitaram dessa situação para um fortalecimento de marca, né, enquanto operadoras de pequeno e médio porte que não tinham fôlegos financeiros suficiente, né, acabaram enfrentando isso simplesmente com um aumento de preço frente a um descontrole bastante acentuado dos custos. É nesse sentido que isso é apenas um breve relato de como eu enxergo a evolução de planos de saúde no Brasil. Tá? Claro que poderia é uma resposta bem ampla, a gente poderia acabar falando sobre isso aqui de forma poderia acabar falando por bastante tempo sobre isso, né? Um longo debate, né, Perfeito, Anderson. Assim, inclusive trouxe um relato sobre a crise de 2015, que foi uma crise financeira, né? E assim, hoje a gente também possivelmente vai passar por uma crise financeira mais densa, né, nos próximos meses, nos próximos anos. Quais são os impactos, para além disso que tu falou, sobre que as operadoras de pequeno porte elas têm mais dificuldade de enfrentar essas crises? Será que o Covid-19 pode acabar causando a mesma coisa que aconteceu lá em 2015? Qual é o impacto dessa pandemia que essas operadoras vão surgir? Porque de um lado a gente vê muito pessoas falando em inadimplência e do outro lado eu imagino também que tem muitas pessoas que estão mais preocupadas com saúde. Exatamente. Eu diria que
irão vir duas grandes ondas aí, né? A primeira que espera-se é a questão da inadimplência. Espera-se que haja uma inadimplência aí bastante significativa por conta até da dificuldade econômica que a maioria dos clientes estão enfrentando, né? Nesse momento de potencial crise, né? Por conta do Covid-19 e da retração econômica que é esperada aí na nossa economia. Mas a inadimplência seria o principal ponto. Também há questão, mas essa inadimplência ela não é facilmente prevista, tá? Não se sabe exatamente qual que vai ser esse percentual de inadimplência, porque essa é uma situação ímpar, né, em relação a todo o histórico pregresso aí da economia do setor de saúde suplementar. Mas espera-se, além da inadimplência, um cancelamento de contratos, tá? Isso vai ser iminente. Hoje, 80%, né, dos vínculos de planos de saúde estão atrelados ao tipo de contratação coletiva, e aí é o coletivo por adesão e coletivo empresarial. Então, cancelamentos no sentido de que haverá um desemprego por conta da crise econômica, tá? E com esse desemprego haverá o cancelamento de muitos planos de saúde, não somente a inadimplência. E aí, claro que assim como 2015 teremos uma redução de mercado e consequentemente uma redução de receita, e mais uma vez os custos administrativos vão ganhar maior peso, né, sobre o orçamento, né, sobre as receitas totais das operadoras de planos de saúde aí em seu exercício social. Só que além da questão econômica que perpassa a inadimplência, também prevejo aí talvez um aumento acelerado dos custos assistenciais por conta do impacto do Covid-19, né? Mas, e aí, especificamente falando, no quesito de internação, tá? Hoje a ANS já trouxe algumas medidas de relaxamento, no sentido de relaxamento regulatório, tá? No sentido de postergar, né, os prazos máximos de atendimento para que as operadoras possam, né, de forma operacional, flexibilizar a sua estratégia de garantia de atendimento. Explico nesse sentido, né? Hoje, o principal foco é garantir os atendimentos para os beneficiários que estão infectados por Covid-19. Nesse sentido, né, a RN 259, que trata dos prazos máximos de garantia de atendimento, né, para situações em que dá para postergar o atendimento, a ANS possibilitou que as operadoras adiassem esse custo, postergassem esse atendimento lá para frente. Só que espera-se uma demanda reprimida, né? Espera-se um aumento acentuado de custo após o pico que ainda não aconteceu dessa proliferação de coronavírus no Brasil, né? Então, nós estamos, no momento, estamos percebendo uma suavização do runoff, tá? Estamos percebendo uma redução, né? Não tão expressiva, mas uma redução de custo momentânea, mas esse custo passará a ocorrer e ele virá com uma intensidade muito maior, né, para as contas das operadoras de planos de saúde, porque ele irá se somar, né, aos custos que irão acontecer de forma natural para a manutenção da garantia de atendimento em toda a carteira de clientes das operadoras. Perfeito, Anderson. Assim, você falou das atitudes, inclusive, que a ANS tem tomado para proteger o beneficiário, né? E era uma das coisas que, inclusive, eu ia te perguntar, mas acho que está bem falado pelo Anderson, pessoal, que é a preocupação que a ANS tem que tomar algumas atitudes para proteger o beneficiário. Mas assim, Anderson, e pensando um pouco pelo lado das operadoras, já dá para mensurar alguma atitude concreta da Agência Nacional de Saúde Suplementar para ajudar a operadora? Porque para o beneficiário, tu já falou, a gente sabe que ela suspendeu alguns tratamentos, etc. A gente tem muito fácil disso acesso. Mas e para a operadora? Já dá para mensurar alguma atitude da ANS? Sim, com certeza, né? No quesito econômico-financeiro, a ANS já se antecipou, né? E para dar mais liquidez ao mercado, ela acabou postergando, né, a obrigatoriedade de constituição de duas provisões técnicas que seriam obrigatórias a partir de janeiro de 2020, que é a provisão de insuficiência de contraprestação PIC e a provisão de eventos e sinistros a liquidar para o SUS, que faz menção aos montantes aí de despesa, né, que a operadora tem que ressarcir para o Sistema Único de Saúde, os seus beneficiários que são assistidos, né, nesse sistema de saúde público. Então, essas duas provisões técnicas que juntas somariam, estima-se, né,
2,5% do total de receitas das operadoras no Brasil foram postergadas para janeiro de 2021, o que dá mais fôlego para os caixas, né, das operadoras e confere maior liquidez para elas também. Outro ponto, né, que merece destaque diz respeito à margem de solvência mesmo, né, que recentemente saiu uma resolução normativa, que é a 451, que trata sobre o capital baseado em risco, né, uma substituição, né, de regra prudencial econômico-financeira à atual que existe, que trata da margem de solvência. Então, hoje, as operadoras têm a possibilidade, né, de assinar um termo previsto por essa resolução, né, que confere aí um congelamento, né, do escalonamento percentual, né, de margem de solvência. Tá? Ou seja, se as operadoras assinam esse termo, né, o limite mínimo de patrimônio líquido ajustado, né, por efeitos econômicos que elas têm que garantir para garantir o seu funcionamento no setor, ele tende a ser menor, né, se não existisse essa possibilidade. Ou seja, mais uma vez, a ANS traz uma possibilidade aí de maior fôlego financeiro para as operadoras, conferindo maior liquidez para esse momento que certamente será difícil em termos econômicos e assistenciais para operadores. Imaginando também, já nesse momento que a gente está vivendo, e a tua avaliação e o que tu tem visto do mercado, né? A gente tem recebido muitas perguntas, tá? Nas redes sociais da Sarima e demais formas de comunicação sobre o que é que eu devo fazer em relação a tal coisa, o meu plano de saúde tá me cobrando tal coisa, etc. Enfim, são inúmeras perguntas que a gente tem recebido. Inclusive, a gente tem dado a nossa orientação para esses clientes, tanto para cliente de contrato individual como para cliente de contrato coletivo. Mas, assim, pelo que tu sabe de mercado, pelo que tu vê, o que as operadoras têm feito aí, nesse momento de Covid-19, nessa relação com o beneficiário diretamente? Algumas atitudes que eu já presenciei, tá? Diz respeito a olhar para a própria carteira de clientes, tá? Dessas operadoras aí, identificar, por exemplo, beneficiários que estão, né, no grupo de risco, que com maior propensão a contrair o coronavírus, a Covid-19, né? E de forma proativa, né, através de um questionário, de um formulário bem orientativo, formulado por um médico qualificado, eles acionarem, né, esses clientes para dar uma orientação com o intuito de fornecer um conhecimento, né, sobre a doença para que eles possam se prevenir e não contrair, né, o Covid-19. É uma das atitudes. Outra atitude é o seguinte, né, no intuito de prevenção, ofertar, né, a telesaúde, que inclusive foi até agora liberada, né, pela ANS, o padrão TIS, foi modificado justamente para haver maior precisão na troca de informações entre prestadores de saúde, né, e os beneficiários no sentido da telesaúde, né. Então, a telesaúde está bastante presente, as operadoras estão ofertando, né, o serviço de consultas online, né, com especialistas, com psicólogos, nesse momento tão difícil, tanto para evitar que o beneficiário vá, né, a um centro de atendimento para realizar, né, esse procedimento, quanto também com o intuito e aí entra a questão da psicologia, de tentar reduzir, né, os potenciais problemas que possam surgir por conta do isolamento, né? Então, é mais uma outra atitude que eu estou presenciando nesse sentido. Professor Marcelo, quiser tecer algum comentário sobre o que o Anderson falou até então, pode ficar à vontade, tá? Perfeito, perfeito. Não, o Anderson ele foi bem elucidativo e bem direto aí nas suas colocações, né? Concordo plenamente com o que o Anderson está colocando, que nós estamos vivendo um momento ímpar, é um momento único. Nós não temos eu percebo uma ansiedade muito grande em a gente tentar prever o que vai acontecer para o próximo semestre, o que vai acontecer em 2021. É compreensível a ansiedade, porém a gente tem que ter noção de que projeções, previsões e cálculos atuariais, sem a gente ter uma base histórica consistente,
é um procedimento não salutar na nossa querida ciência atuarial, né? É de conhecimento isso daí. Concordo também, principalmente com o Anderson, que ele colocou sobre a inadimplência, né? Que ele falou que, bem colocou, que a inadimplência aí vai ter espera-se uma inadimplência significativa nas operadoras de plano de saúde. Qualquer base histórica que nós temos aí de inadimplência nesse sentido, não, na minha opinião, ela não é uma boa, digamos, não é uma boa fonte para nós prevermos o que vai acontecer de inadimplência no futuro, né? A inadimplência, até certo ponto, é considerado uma variável aleatória, porém uma variável aleatória com uma boa previsibilidade, mas dado esse momento que nós estamos vivendo agora, que é único, realmente é uma variável aleatória que ela se tornou um desafio às operadoras no que tange a previsão, né? Também o Anderson foi bastante feliz aí quando ele coloca essa questão da inadimplência e que isso daí vai exercer uma pressão na solvência das operadoras, né, no resultado das operadoras. E também, por outro lado, é um fato, né, a restrição, espera-se que a crise que ainda está por vir, né, nós estamos hoje, só lembrando, nós estamos hoje no dia 8 de maio, né? Então, hoje, espera-se que a sensação é de que espera-se uma crise que vai causar uma restrição orçamentária nas famílias brasileiras e que, com isto, isto torne o pagamento, né, do plano de saúde mais difícil, né? Então, isso daí vai existir aí para os operadores de plano de saúde, que essa questão da inadimplência vai impactar, e na vida também dos beneficiários, dos clientes, tanto os clientes pessoa física, como também os clientes pessoa jurídica, né? Como o Anderson também colocou, ele muito bem lembrou, a crise de 2015 que nós tivemos, né, ela impacta o setor de saúde suplementar, ele vinha numa vertente de crescimento desde a regulamentação em 1998, né? Era um setor em que nós era observado um crescimento da quantidade de operadoras de plano de saúde, um crescimento da quantidade de beneficiários de plano de saúde. No entanto, uma redução da quantidade de operadores de plano de saúde, né? Era um movimento que já estava aí há 10 anos vigorando no mercado. Quando chegou em 2015, nós tivemos uma crise e houve uma redução aí de aproximadamente 3 milhões de vidas no mercado de saúde suplementar. Então, basicamente é isso. Parabenizo aí o Anderson aí pelas belíssimas colocações que ele fez. E, na minha opinião, ele foi bastante assertivo. Perfeito. O professor falou de inadimplência, o professor falou sobre planos de saúde coletivo, tá? Encontrados de plano de saúde coletivo. E assim, como eu falei no começo do vídeo, pessoal, lá na Sarima, a gente trabalha, tá? Com essa parte de negociação de plano de saúde coletivo, as empresas, os sindicatos, os conselhos entram em contato com a gente e a gente ajuda eles no relacionamento com a operadora. Inclusive, o Anderson falou sobre possíveis cancelamentos de contrato, enfim, são dados que a gente não mensurou ainda, a gente não tem como ter a certeza desses dados. Mas, já pensando nessa perspectiva de reajuste, será que os impactos do Covid vão impactar diretamente em reajustes futuros, professor Marcelo? Bom, na minha avaliação, né, hoje, na data de hoje, essa questão o reajuste do plano de saúde, ele é um cálculo, né? Até certo ponto não é um cálculo tão complexo quanto é o cálculo de precificação do plano de saúde, né? Quando você, digamos, quando um cliente empresarial, ele tem o comércio dele, ele quer fazer o plano de saúde com a operadora. Aquele primeiro cálculo que define aqueles preços, ele é um cálculo mais complexo, né? Requer técnicas mais sofisticadas para a gente chegar a um valor de mensalidade com maior segurança. O cálculo do reajuste ele é relativamente um cálculo mais simples, digamos assim. Porém, e neste cálculo de reajuste, nós temos duas variáveis que impactam bastante, né? A receita que eu tenho atualmente no contrato, o custo assistencial que aquele contrato me gera, isso daí, a divisão, né, entre custos assistenciais
e receitas é o indicador, um famoso indicador na saúde suplementar chamado de sinistralidade, né? Então, basicamente, essas duas variáveis, elas mensuram a sinistralidade do contrato e ela é de fundamental importância para o cálculo do reajuste. O Covid, ele está vindo aí, essa questão do Covid-19, ele traz um impacto tanto no prisma assistencial quanto na receita. Como? Né, na minha visão. Na receita, porque é o que a gente acabou de debater, a inadimplência. Né? Antes, a estimativa de inadimplência era algo fácil, a gente conseguia ter uma boa previsibilidade de inadimplência no contrato, girava em torno de 1%, 2%, né? Dependendo do ramo, do segmento econômico que a gente está tratando, ou então do próprio histórico do contrato. Agora, a inadimplência virou uma variável que traz mais desafios ao atuário e tem um custo assistencial. Né? Como o Anderson colocou, neste primeiro momento, pelo menos a minha avaliação que eu tenho feito como pesquisador da área, o Covid ele traz um aumento da quantidade de internações hospitalares, há esse crescimento, né, que é bastante noticiado pela imprensa, da quantidade de internações hospitalares, que internação hospitalar é caro à operadora de plano de saúde. Por outro lado, nós temos também uma postergação, nós temos que houve uma redução, há uma redução, na verdade, que está acontecendo, há uma redução das despesas com urgência e emergência, as pessoas estão evitando ir a urgências e emergências por outros motivos que não seja o Covid, justamente para não se contaminar. E também muitos procedimentos eletivos, aqueles procedimentos que não necessariamente o médico tem que realizar agora, ele pode ser realizado depois, eles estão deixando de acontecer. Eu vou dar um exemplo aqui, uma cirurgia bariátrica, né? Uma cirurgia de redução de estômago. Então, é uma cirurgia que ia acontecer, não vai acontecer, porém, espera-se que ela aconteça lá na frente. Então, nós estamos diante de um momento em que, em resumo, está havendo um crescimento da despesa hospitalar, né? A gente está aí em alguns estados e algumas capitais, como Fortaleza, o setor público já está atingindo aí quase 100% da taxa de ocupação hospitalar. Os planos de vários hospitais particulares de Fortaleza, na data de hoje, estão também já com as suas unidades de internação com capacidade máxima. Então, isso daí é um fator de pressão de custos assistenciais no contrato, isso daí vai ensejar um aumento dos custos assistenciais do contrato. Por outro lado, nós temos uma redução das despesas eletivas. Acontece que, passado esse momento, né, esse pico de epidemia, que demanda uma alta internação, espera-se que nós, em termos de internação, nós vamos voltar progressivamente a uma normalidade. No entanto, aí é onde mora um ponto de que a gente tem que ter bastante cuidado. No entanto, a demanda eletiva que não foi tratada, né, os procedimentos médicos eletivos que não foram feitos no passado, eles vão começar a chegar. Então, a gente vai ver esse movimento assistencial. Na minha percepção, eu acredito que ao longo do próximo ano, né? Eu acho que no horizonte de um ano, a Covid ela vai impactar nas despesas assistenciais deste modo. E aí é uma excelente pergunta. Qual o impacto disto para os contratos coletivos, para o reajuste dos contratos? E aí eu digo, Rodrigo, que cada contrato coletivo de plano de saúde em uma operadora de plano de saúde é um organismo vivo com um DNA próprio, cada contrato. Então, não adianta você trazer aqui uma realidade que você espera para um contrato, pode ser uma realidade completamente distinta para outro contrato. Vai haver impactos? Vai haver impactos. É possível eu afirmar hoje, matematicamente, que esse impacto vai ser de aumento da despesa assistencial, provocando um aumento também na necessidade de reajuste, ou vai ser de redução? Provocando também uma menor necessidade de reajuste.
Isto ainda, na minha opinião, eu acho que ainda é muito prematuro a gente dar um posicionamento firme e concreto neste assunto. Tudo bem, assim, o senhor falou de várias coisas, principalmente no relacionamento de operadora e cliente. O senhor tratou de várias coisas que falam aí desse relacionamento. Será que existe uma assimetria nessa relação de operadora, plano de saúde, operadora? Na verdade, cliente, operadora de plano de saúde, operadora, cliente? Assimetria informacional, né? Exato. Para a gente conceituar aqui o público que está nos assistindo, a assimetria informacional, a assimetria de informação, ela acontece quando dois agentes estão negociando e um deles detém informações que o outro não tem, né? Este fenômeno de assimetria de informação é uma falha de mercado já conhecida de todo o mercado segurador e o mercado de planos de saúde não é diferente. Essa realidade é uma realidade do setor de saúde suplementar, né? Então, há uma assimetria, a informação que os clientes têm e que as operadoras têm, elas não estão exatamente niveladas, né? De um lado, as operadoras, elas têm elas gozam de uma melhor informação em termos de conhecimentos técnicos, em termos de capacidade técnica de trabalhar o contrato, né? A operadora, porque ela vive disso. Então, a operadora, ela tem capacidade técnica e essa capacidade técnica o cliente não tem, né? Digamos que você é um empresário, você tem um supermercado, né? O seu negócio é supermercado, não é plano de saúde. Então, na hora em que você vai definir o seu preço de plano de saúde junto com a operadora, evidentemente a operadora ela tem muito mais capacidade técnica de definir o preço para o contrato do que o cliente, né? Por outro lado, o cliente ele detém mais informação sobre, como a gente está falando de saúde suplementar, por outro lado, o cliente detém mais informação sobre o estado de saúde dele do que a operadora. A operadora, no momento inicial, ela não conhece a saúde do cliente. Então, ela vai, por meio de cálculos estatísticos e atuariais, ela vai fazer o processo de precificação, estimando as despesas assistenciais daquele público, né? A operadora, ela, digamos, sofre com essa falta de informação, porque o beneficiário tem muito mais percepção sobre a sua saúde do que a operadora. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, existe uma assimetria de informação no mercado de saúde suplementar entre clientes e operadores de plano de saúde. Então, assim, o professor falou de assimetria na informação, né? Falou que, por exemplo, se a gente botar aí um dono de supermercado, ele entende demais ali daquele setor dele, mas pode não ter um conhecimento técnico de atuária, né? E aí eu faço duas perguntas em uma. A primeira delas, é importante um atuário participar no processo de negociação entre pessoa jurídica contratante e operadora? Outra, será que vale a pena para essa pessoa jurídica contratante, beneficiária do plano de saúde, contratar um atuário para prestar um serviço para eles? Bom, essa pergunta eu acho que é mais fácil de se responder desse nosso bate-papo aqui, né? Com certeza, na minha opinião, né, na minha experiência aí de que trabalhei muito tempo negociando reajustes de planos de saúde, na época em que eu trabalhava nas operadoras de plano de saúde, sem dúvida é muito importante a participação do atuário. Porque, vejamos, nós estamos, como você colocou aí, né, o dono do supermercado, ele é um expert no segmento dele, no segmento econômico, né? A operadora é expert no segmento econômico dela, né? Então, há uma assimetria de informação que, na verdade, é uma assimetria técnica, né? E essa assimetria técnica, pela minha experiência de atuário quando eu estava nas operadoras de plano de saúde, pelo menos eu percebia um desconforto dos clientes quando a gente ia negociar os reajustes, porque em muitos momentos
o arcabouço técnico, o arcabouço teórico atuarial, ele é tão complexo que tornava a linguagem, a comunicação entre operadora e cliente inacessível, né? Não havia uma troca de informações por causa dessa assimetria técnica, né? Então, na minha experiência particular, infelizmente, não é uma prática hoje no mercado. A gente não observa as empresas contratarem atuários para poder negociar os seus reajustes. Mas eu, quando estava lá na operadora, eu gostava, porque como eu sempre trabalhei com bastante ética e os meus cálculos eram puramente baseados na técnica, baseado em variáveis corretas, em variáveis bem dimensionadas. Então, quando eu tinha um colega atuário do outro lado auxiliando a empresa, isso daí dava mais eu conseguia me comunicar com a empresa mais facilmente quando eu estava lá na operadora. E a empresa, por outro lado, como ela estava com um atuário ali do lado dela, que é o atuário dela, da empresa, então, assim, ela sabia que o atuário expert dela está trabalhando para ela, estava validando aquilo que a operadora estava dizendo, né? A gente sabe que no Brasil, né, infelizmente, a gente sabe que existe uma falta de ética e uma falta de até honestidade, digamos assim, em todos os segmentos econômicos, né? Graças a Deus, eu nunca passei por uma operadora em que eu fui pressionado a trabalhar com falta de ética ou de forma desonesta na aplicação dos reajustes. Mas, graças a Deus, eu não vivi essa situação. Mas a gente sabe que há uma desconfiança muito grande entre dois agentes econômicos quando eles sentam para negociar, principalmente quando nós temos aí uma assimetria técnica, né? Quando você coloca um técnico ali do seu lado, essa assimetria ela se dissipa, né? Ela não existe mais, e aí você consegue definir um reajuste técnico que eu chamo de reajuste justo à operadora e justo ao cliente de plano de saúde, né? Muitos clientes de plano de saúde reclamam que seus reajustes são elevados, né? Reclamam que as operadoras estão agindo de má fé, né? E seria importante, né, que se ela tivesse do seu lado ali um atuário expert competente para auxiliá-la nessa negociação, sem dúvida a operadora ela teria uma maior tranquilidade em aceitar aquele reajuste que está sendo proposto pela operadora, ou então, se aquele reajuste proposto pela operadora, porventura, ele não é o justo, ela tem um profissional capacitado para poder negociar um reajuste justo para ela, né? Então, na minha visão, há um ganho na negociação, tanto para a operadora e principalmente para o cliente. O processo ele fica mais rico. Você vai introduzir ao processo de negociação de reajuste um profissional com conhecimento. Então, pessoal, o professor falou sobre uma relação ganha-ganha, né? Em que a operadora vai ganhar e o cliente também vai ganhar. Se a gente for imaginar, ele falou sobre negociação de planos de saúde, reajuste, a gente tem que lembrar que a ANS, inclusive, ela entende que essa pessoa jurídica contratante, ela tem um poder de negociação, né, professor Marcelo? Então, essa pessoa jurídica, ela tem que se fazer valer desse direito dela que a ANS a resguarda, de negociar. Perfeito. Acima de 30 vidas, né? A Agência Nacional de Saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela tem como objetivo garantir ela tem que manter o mercado, né? Ela tem que ajudar os clientes do plano de saúde. A agência entende que os clientes individuais e os clientes em planos coletivos com menos com 29 ou menos vidas, ela entende que aqueles clientes eles não têm um poder de barganha, de negociação e uma capacidade técnica junto com a operadora, né? Para os clientes com 30 vidas ou mais, a ANS entende que aquela empresa ela tem condições de negociar com a ANS, com a operadora, né? Então, por isso que o atuário, neste momento, ele vem somar à operadora,
a empresa contratante nesta negociação com a operadora de plano de saúde. Lembrando, Rodrigo, que é bastante importante a gente frisar isso, que não é o cálculo do reajuste, ele é um cálculo, digamos, eu expliquei que ele não é um cálculo tão complexo quanto o processo de precificação, mas ele é um cálculo que envolve variáveis estatísticas aleatórias e é um cálculo que também envolve matemática financeira. Então, é um cálculo não tão complexo quanto o processo de precificação, mas é um cálculo, sim, complexo. E ainda acrescento que na negociação de reajuste de planos coletivos, existe uma análise qualitativa que ela só pode ser feita se for por um atuário expert em plano de saúde, né? Se você tiver um atuário que ele tem uma capacidade de entender, que ele compreende o segmento, entende o segmento de plano de saúde, entende de reajuste de plano de saúde, ele consegue lhe auxiliar bastante nesse processo. Por fim, para finalizar essa pergunta, mas você pode, a gente pode tirar dúvidas. Eu ia até só adicionar, Marcelo, que na verdade também nesse cálculo, como você falou, quando você fazia nas operadoras, você utilizava as premissas da operadora. Sim, Você perfeito. tinha suas premissas no seu cálculo. E o atuário que está do outro lado, com a pessoa jurídica, ele pode ter um entendimento diferente dessas premissas, Claro, ou ter as mesmas premissas da operadora. Então, é por isso claro. que nesse processo eu acho que é fundamental também. Pronto. O que você está falando aí vai ao encontro da minha fala anterior. O que você está falando é o seguinte, como eu falei, existe uma análise na ciência atuarial, nem tudo se resume à matemática, ali, aquela matemática pura, né? Não. Existe o atuário, ele tem que ser capaz de fazer uma análise qualitativa da situação. O que você está falando aí, basicamente, são as premissas atuariais que são utilizadas no cálculo, né, do reajuste. Essas premissas atuariais, não existe um material, um livro, um material ou uma convenção em que essas premissas atuariais elas são taxativamente definidas, né? Cada operadora, ela define as suas premissas atuariais no momento do seu cálculo. De fato, acontece em que operadoras, como é um processo de definição qualitativa, um dos pressupostos básicos na definição das premissas é que essas premissas estejam adequadas à realidade em que se vive, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se eu hoje estou fazendo um cálculo de reajuste de plano de saúde e eu considerar uma inadimplência de 0%, eu já sei que essa premissa ela não está adequada. Por outro lado, isso daí vai desonerar o reajuste. Se eu considerar uma inadimplência de 25%, também isso daí carece de razoabilidade, porque qual é o embasamento matemático, quantitativo ou qualitativo que me dá um suporte para que eu defina uma premissa de inadimplência de 25%, por exemplo, um exemplo bem básico. Outras premissas, né, que a gente pode citar, a inflação. Você admitir uma inflação de 25%, 20%, a inflação dos custos assistenciais. A gente está falando aqui da famosa inflação saúde, né? Na hora que você vai definir essa premissa ela influencia bastante no cálculo de reajuste do cliente de plano coletivo, e esta premissa de inflação saúde, se ela for superdimensionada, ela vai aumentar o cálculo do reajuste do plano de saúde. Então, por isto que essa premissa ela tem que ser definida baseada na razoabilidade e uma adequação à realidade. Ela tem que ter consistência à realidade. E aí, nesse momento, é que o atuário contratado pela empresa, que vai negociar junto com a operadora, né, vai negociar com a operadora, ele pode analisar, assim como respondendo à tua colocação, né, é possível que na negociação é uma análise qualitativa, não existe receita de bolo em reajuste de plano coletivo. Pode ser que a operadora ela definiu as premissas de uma maneira e o atuário contratado pela empresa, por exemplo, é um exemplo aqui hipotético, né? É uma hipótese, o atuário ele discorda daquelas premissas,
baseado no conhecimento de mercado dele, e aí o reajuste é menor, digamos assim. Pode acontecer isso daí, né? E aí vai haver um confronto no bom sentido, né? Técnico, em que os atuários eles vão ter que se reunir para chegar à premissa mais adequada àquele cálculo de reajuste, né? Perfeito? Vale ressaltar que as premissas aí a gente tem que avaliar bem, né? Inclusive, em um outro processo de reajuste que eu já participei lá na Sarimo, o professor falou de que essas premissas elas têm que estar de acordo com a realidade. A gente viu a operadora querendo propor uma sinistralidade bem abaixo da própria média de sinistralidade daquela operadora, né? E aí, na busca dessas premissas ideais, a gente acabou sentando e resolvendo essas assimetrias informacionais. Mas assim, Anderson, fica à vontade para tecer. Quando você colocou aí, muito bem colocado, que, né, você teve uma experiência aí, né, que você está colocando, em que a operadora, ela colocou uma premissa de meta de sinistralidade inferior à própria realidade dela, né, ao histórico da realidade dela, né, e aí você entendeu que essa premissa ela não guardava relação com a própria realidade da operadora, né? Lembrando que quando você coloca uma meta de sinistralidade abaixo do que deveria ser, o reajuste do cliente ele vai ser maior, né? Por outro lado. E aí, como é que foi, assim, só para gente, eu fiquei curioso aí, como é que foi o desfecho aí dessa negociação, Rodrigo? Professor, assim, no início da negociação a gente começou com um percentual elevado, tá? E que no final das contas a gente conseguiu uma diminuição de percentual também que a pessoa jurídica contratante ficou feliz, tá? Era um percentual de reajuste que agradou pessoa jurídica contratante e pelas premissas que a operadora estava propondo, também já era bem vantajosa para ela, tá? Então, assim, foi uma relação ganha-ganha. A gente trabalhou em conjunto com a pessoa jurídica contratante, a operadora, inclusive, mandou seus representantes. A gente teve uma discussão que eu digo, a gente teve um diálogo muito técnico que a gente pôde explicar também para a pessoa jurídica contratante, como você falou, entra numa alçada que muitos não dominam. Então, é preciso ter aquele conhecimento técnico, né? Pelo que eu entendi, você chegou num reajuste, digamos, próximo ao justo, né? Digamos assim, um reajuste que foi bom para ambas as partes, não é isso? Vamos supor, a gente estava querendo uma hipótese aqui, um exemplo hipotético. Vamos supor que a gente propôs 10% de reajuste, né? A operadora estava pedindo 20%, e a gente ficou ali na casa dos 13, 14, um exemplo, tá? A gente conseguiu baixar mais do que eles queriam, do que aumentar o que a gente achou justo. Na situação em que você viveu aí, perfeito. Você conseguiu, né? Você mostrou à operadora de plano de saúde que a premissa que ela estava utilizando não é que o cálculo dela em si estava errado. Não, matematicamente o cálculo estava certo, né? Pelo que eu estou entendendo aí. Você está colocando aí que você fez uma abordagem qualitativa, né? A partir do seu conhecimento no segmento, e você conseguiu mostrar que aquela premissa ela estava superdimensionada, de caso a meta de sinistralidade, né? Era uma meta bastante arrojada. Você conseguiu rever com a operadora essa meta de sinistralidade, e aí você conseguiu produzir um reajuste menor. Eu vou te contar algumas situações em que eu vivi, que não necessariamente, né, assim, não é como você está colocando, não é um confronto, na verdade é um encontro técnico, né? Do lado da operadora, em que quando eu atuava como atuário, né, negociando pela operadora, eu já tive situações em que contrataram consultorias atuariais e essa consultoria ela vinha negociar comigo, né? Ou como eu sempre trabalhei, como eu sempre procurei trabalhar com as minhas premissas bastante enraizadas na realidade, então, para mim, sempre, aí agora eu estou falando da minha experiência, né? Para mim, a presença do outro atuário ela era muito boa, porque quando eu apresentava as premissas,
e o atuário contratado pela empresa validava minhas premissas e validava o meu cálculo, nós estávamos ali diante de uma situação em que a matemática, a ciência atuarial, ela foi validada por ambas as partes, né? É evidente que isso daí não obriga nem a operadora, nem a empresa contratante a aceitar aquele reajuste, né? Eu queria só acrescentar que a participação do atuário no reajuste de plano de saúde, tanto do lado da operadora como do lado do cliente, ela é um suporte técnico, né? E aí ambas as partes vão negociar o reajuste que eles entendem melhor para eles, né? Em várias situações, então, Rodrigo, que eu vivi, o cliente, né, a empresa vinha muito desconfiada negociar o reajuste comigo. Exato. Eu tentava explicar tecnicamente para eles, mas ficava muito difícil a comunicação, porque existia uma assimetria de informação entre eu, técnico, e a empresa que estava sofrendo o reajuste. No entanto, quando ela colocava um técnico, um atuário do seu lado, e esse técnico entendia e compreendia e validava o que eu estava dizendo, perfeito. E aí, como você está dizendo, tanto a operadora ficava feliz com o reajuste negociado, como também o cliente, né? O cliente viu, ficou feliz porque o cliente ele não embasado e ancorado em outra opinião. Exatamente. E o cliente, ele sai da negociação com a sensação de que ele não foi de maneira alguma ludibriado ou de que ele sofreu um reajuste a mais do que necessitava, né? Então, sempre a presença do atuário, ela não tem, só para a gente deixar bem claro, a presença do atuário na negociação do reajuste, ela não tem como finalidade baixar reajuste ou aumentar reajuste. Ela tem como a finalidade de dar um suporte técnico, quantitativo e qualitativo, para que as partes se sintam confortáveis em definir o percentual de reajuste, né? Que haja um equilíbrio na informação, no conhecimento técnico entre as partes. Para validar a negociação, né? Anderson, por favor, se o amigo tiver algum comentário para fazer sobre essa discussão, pode ficar à vontade. Primeiramente, parabéns ao Marcelo aí, que foi muito claro, né, as explicações dele em relação a isso. É um tema muito complexo, técnico, né, e foi bastante didático a forma como ele colocou as pontuações aí. Eu falaria da seguinte maneira: uma visão particular minha, tá? Supondo, né, em um cenário em que não haja um atuário por parte do contratante para poder ser esse suporte técnico dele, numa negociação de um reajuste justo, eu entendo como obrigação da operadora, tá? E aí do atuário responsável por isso, se comunicar de forma inteligível com o cliente, fazer com que a atuária aplicada no cálculo seja uma atuária para não atuário, com uma comunicação inteligível, traduzindo, né, os conceitos técnicos para que o cliente possa compreender isso com maior transparência. Inclusive, geralmente, essa comunicação não acontece também entre o atuário e o cliente. A área comercial geralmente participa dessa negociação. Exato. E é interessante que eles também entendam isso daí, entendeu? Para não haver uma desconfiança de assimetria, de intransparência, né, nessa comunicação, de que o atuário está sendo 100% técnico, né, não está olhando aí, não está tendo uma sensibilidade comercial para uma sustentabilidade financeira e uma relação harmoniosa com aquele cliente no longo prazo, né? E complementando um pouco sobre a questão de assimetria de informação, que foi bastante discutida relatada pelo Marcelo, eu diria que essa assimetria ocorre em dois momentos, né? Numa situação que envolve um reajuste de contratos coletivos. Inclusive também planos individuais e contratos coletivos abaixo de 30 vidas, tá? Essa primeira simetria acontece quando o cliente ele vai à operadora e manifesta o interesse e o desejo de contratar um plano de saúde, em que ele tem que passar informações epidemiológicas de sua carteira, no caso de um contrato coletivo acima de 30 vidas, né? Ou de uma informação pessoal, aí, no caso de um plano individual, né? E a operadora não tem como prever se o que o cliente está falando é verdade ou não. Geralmente, eles nunca têm nenhum histórico de patologia, de DLP, né, doença ou lesão pré-existente, né, ao ingressar no plano de saúde. E no caso de planos individuais e abaixo de 30 vidas, ao preencher a declaração de saúde,
geralmente isso é marcado com não, para todos os questionamentos que envolvem aí os aspectos epidemiológicos. E a partir do momento que esses clientes entram na operadora, o ônus da prova, né, é da operadora de dizer que aquele cliente omitiu alguma informação ou não. Né? Existe uma legislação bastante esclarecedora nesse sentido para intermediar, né, esses conflitos aí de informação entre as partes. E no caso dos contratos coletivos acima de 29 vidas, a partir do momento que eles vão contratar um plano de saúde, isso é chamado de uma cotação, tá? Supondo que o pool de risco dessa operadora vá até 29 vidas. Há um formulário de aceitação de risco que tem que ser preenchido com todo o histórico, né, de saúde desses clientes. E pela minha experiência, geralmente isso nunca é preenchido. Claro que isso é cultural no momento, tá? Não é um costume dos clientes, ao se deparar com a área comercial, ter esse formulário bem pré-definido, bem amigável em termos de comunicação, para que eles possam, né, preencher isso e nos passar as informações verdadeiras de seus históricos de saúde. Já há uma desconfiança nesse sentido, Rodrigo, de que eles evitam preencher esse formulário de risco, sabendo que, ao preencher isso, eles podem estar onerando, né, aí o seu prêmio futuro, né, ao fechar um acordo com o operador. E é nesse momento que acontece a assimetria de informação por parte do cliente, tá? E aí é um grande risco para a operadora nesse sentido. O atuário tem que tomar bastante cuidado desse desconhecimento, né? E aí, graças ao histórico de uma massificação, de uma carteira de clientes bem consolidada da sua própria operadora, ele tem que observar, né, o perfil epidemiológico da operadora para tentar inferir como que aquele contratante, o segmento econômico dele pode trazer de risco, inferir qual que tem que ser o prêmio justo para a cobertura que será ofertada pela operadora para aquele cliente. Então, a segunda simetria acontece no momento do reajuste, quando não há um atuário por parte do contratante, né? Quando a operadora vai negociar o reajuste com o cliente. Esse reajuste ele tem que ser muito bem explicado, tá? Hoje já existem fórmulas determinísticas pactuadas em contrato, e isso é uma determinação da ANS que haja uma clareza da forma de reajuste, né, estabelecida em contrato. E o que se vê muito na prática é que o reajuste é calculado especificamente por essa fórmula determinística. O que tem que ficar claro aí nesse sentido, e é um diferencial até para a própria operadora em termos de transparência, de qualidade de trabalho, é que haja os porquês, né, desse reajuste. Por que que o índice de sinistralidade do meu contrato ficou alto demais? Né? Se eu tiver um índice de sinistralidade de 100%, eu tenho que recompor toda essa perda para o cliente? Né? Eu sei que, e aí falando, claro, de contratos em pré-pagamento, não existe reajuste em contrato pós-pagamento, né? E eu tenho que, de fato, recompor toda essa perda com o cliente, né? Eu acho que é o risco do negócio ter um índice de sinistralidade muito alto, né? E é nesse sentido que tem que haver uma avaliação qualitativa, que o Marcelo acabou de falar aí, em parceria com a área médica, para entender ou traçar o perfil epidemiológico dessa carteira, né? E conseguir um reajuste mais justo para aquele cliente, porque certamente haverá sinistros de ponta que aconteceram ali dentro que não acontecerão mais no futuro, né? No próximo exercício comercial pactuado com o cliente. E eu vejo como inadequado, não indevido, inadequado manter, né, esse custo como uma espécie de recomposição financeira para o futuro, né? De recomposição de perdas para o futuro. Faz parte do risco do negócio, né? Uma cobertura que aconteça fora do esperado. A despesa assistencial ela é uma variável aleatória de natureza estocástica, nem sempre as nossas previsões estarão totalmente aderentes e eu não posso colocar em risco, e aí olhando do ponto de vista de gestão da operadora, uma relação que até então vinha acontecendo de forma harmoniosa com um cliente que pode se mostrar bastante rentável mais para frente. Não foi nesse momento, mas pode ser mais para frente. Essa sensibilidade de cunho comercial alinhado com o conhecimento técnico do atuário pode ser muito poderosa, né? No sentido de, e aí entra a questão de manter, de superávit ou de manutenção da solvência da própria operadora de planos de saúde mesmo. É nesse sentido que eu colocaria aí os meus comentários a respeito da assimetria de informação, né? E claro, pode falar, Rodrigo. Não, inclusive, essa perspectiva que tu trouxe agora de análise qualitativa, em outra negociação que a gente participou lá na Sarima, a gente falou muito sobre isso, para o comercial da operadora de plano de saúde perceber que aquele plano ali que tinha
4.000 vidas, tinha um potencial de crescimento enorme antes. E que se eles mantivessem um reajuste mais justo para a gente agora, seria a manutenção daquele contrato que podia crescer a curto e médio prazo para eles, gerando ainda mais lucro. Não um lucro a curto prazo ali, só num reajuste maior. Lembrando que a gente tem que falar aí de crescimento sustentável, né? A partir do momento que há um crescimento também, por exemplo, eu tenho uma realidade do contratante hoje com determinado número de vidas e há um potencial de crescimento, né, Rodrigo? Se esse potencial ele é muito significativo, a realidade epidemiológica do meu contrato tende a mudar no futuro. E o interessante é que essa operadora, que esse cliente nos passe as informações desses potenciais beneficiários que poderão ser prospectados pela operadora, até para a gente ter uma noção, ter um aparato maior de conhecimento de variáveis, né, técnicas para fazer uma previsibilidade com maior acurácia, né? Eu falo que contratos com um número grande de beneficiários não é sinônimo de rentabilidade, né? Tem que ser ponderado com bastante cuidado, né? A situação epidemiológica, demográfica, de distanciamento geográfico das vidas, né, dentro desse contrato, que aí está relacionado muito a minha rede de atendimento, né, para situações de garantia de atendimento, de monitoramento, de gerenciamento das demandas, né, e envolve um controle maior dos custos. É uma série de questões que tem que serem combinadas para a gente poder validar se determinado contrato ele será rentável ou não. Mas a sua colocação é bastante pertinente, lógica, né? Faz sentido a partir do momento que eu tenho um contrato muito grande, o mutualismo ele tende a trabalhar com maior eficiência, sinistros de pontas, né, tendem a ser mitigados com maior facilidade, a despesa administrativa daquele contratante tende a ser menor por conta do vultoso volume de receita arrecadado, né, despesa administrativa para manutenção da operação daquele contrato, né? Nesse sentido. Perfeito. Só complementando aí, pegando o gancho no que vocês estão tocando aí de assunto, eu trago aí a questão da seleção adversa, né? Eu quero conceituar aqui, né, como professor da área, de uma forma mais acadêmica, conceituar o que é seleção adversa de beneficiários, né? Seleção adversa de beneficiários é uma visão no plano de saúde, né? Para o atuário que está lá no plano de saúde, vamos lá, a operadora ela tem como finalidade sobras ou lucros, né? Então, para ela, quanto mais saudável for o cliente, mais rentável será a contratação daquele plano de saúde. A seleção adversa de beneficiários acontece quando os clientes que estão entrando na operadora, eles são clientes menos saudáveis do que a população que não está na operadora, né? Ou seja, eu seleciono da população de forma adversa à operadora os clientes que vão me trazer maiores custos, né? Aí o que vocês estavam, eu peguei gancho aí, porque vocês estavam comentando de que os reajustes eles têm que observar essa questão do equilíbrio contratual. Perfeito, né? Se a operadora ela pegar reajuste alto não é sinônimo de reajuste bom para a operadora. Se você pegar um contrato bom e com 4.000 vidas, por exemplo, como vocês colocaram agora, e você começar a dar vários reajustes expressivos nesse contrato, 20%, 25%, 15%, 20%, 25%, com o tempo, o preço do plano de saúde ele dobra, triplica, e aí você vai ter o fenômeno da seleção adversa, ele começa a acontecer de dentro para fora. Ou seja, os clientes mais saudáveis daquele contrato, eles têm uma tendência de sair maior do que os clientes menos saudáveis, aqueles clientes que trazem mais custos. Por outro lado, os clientes mais saudáveis que estão fora, eles têm uma menor tendência de entrar, e os clientes que têm uma condição de saúde não tão boa, eles, na precisão, né, no momento que eles precisam, eles têm, mesmo o preço sendo maior, eles ingressam na operadora. Isso daí é chamado de seleção adversa, é cíclico, existe um fenômeno chamado ciclo da seleção adversa, e o reajuste ele tem que ser feito com tanto... Por isso que eu digo, reajuste de plano de saúde não é somente um procedimento
de matemática pura, ele tem que existir uma análise qualitativa nele, né? Então, na hora que o atuário vai calcular esse reajuste, ele tem que observar se aquele reajuste não vai causar a seleção adversa no contrato. Eu tive uma experiência em que eu passei por uma operadora que um dos motivos em que ela quebrou, digamos assim, foi que ela dava um reajuste muito alto na carteira de clientes dela, aquele reajuste fazia, no primeiro momento, aquele reajuste surtia em um aumento de faturamento para a operadora, e em um segundo momento, ela perdia clientes mais saudáveis que deixaram de pagar aquele valor majorado, porém deixaram e gastavam um pouco e deixaram de trazer um resultado positivo, né? Ela reajustou, digamos, 25%, e aí ela perdeu clientes bons, clientes que traziam melhores resultados para ela. Aí, no ano que vem, o contrato continua ruim, vem mais reajuste de plano de saúde alto, e, por conseguinte, acontece de novo o mesmo fenômeno. Então, a aplicação do reajuste do plano coletivo ele tem que ser acompanhado por uma análise qualitativa nesse sentido, né? Perfeito, professor. Vamos lá para as nossas considerações finais. Nosso tempo está acabando aqui. Anderson, por favor. Eu queria só fazer um breve comentário aqui, Rodrigo, Claro. antes da gente encerrar. Não são considerações finais. Eu queria trazer um caso aqui bastante pitoresco que eu vi ontem nas redes sociais, né? O Valci Carrasco. Valci Carrasco, ele é ator famoso, né? Global, né? E o Valci Carrasco, ele está ganhando um processo aí de uma operadora em que ele está contestando o reajuste de plano. A gente falou aqui bastante de reajustes anuais, né? Aquele reajuste que todo ano você vai sofrendo. No entanto, existem dois tipos de reajuste nos planos coletivos e nos planos individuais também, né? Que tanto é o reajuste anual, como também é o reajuste por faixa etária. Como é o anual é o que a gente estava discutindo até agora. O reajuste por faixa etária é aquele em que, na medida em que o cliente, o beneficiário, ele vai envelhecendo, ele vai sofrendo um aumento, né? Claro. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, hoje, ela divide o grupo de pessoas em 10 faixas etárias, né? A primeira faixa etária, por exemplo, é de 0 a 18 anos. Então, se você entrar com 0 anos, recém-nascido, entrou na operadora, você vai ficar até os 18 anos sofrendo reajustes anuais. O reajuste anual ele tem como objetivo compensar a inflação daquele período, né? Quando o cliente completa 19 anos de idade, ele, além do reajuste anual, que já é normal, ele sofre um reajuste etário, ou seja, ele envelheceu. Por conta desse processo de envelhecimento, há uma necessidade de majoração da receita, né? Atualmente, é um procedimento correto. Eu não julgo que você... aqui é uma percepção minha como pesquisador. Você cobrar um preço de acordo com a faixa etária do cliente não é um procedimento incorreto de modo nenhum. Eu acho que é bastante, inclusive, salutar ao setor, né? E para finalizar a questão das faixas etárias, a última faixa etária, o reajuste vai até os 59 anos de idade, por conta do Estatuto do Idoso. Isso. Então, quando você completa 59 anos de idade, né, você sofre o teu último reajuste por faixa etária, né? E a partir daí você sofrerá apenas reajustes anuais. Então, Rodrigo, como eu estava falando das faixas etárias, né, essa questão do reajuste por faixa etária, a gente falou bastante do reajuste anual, né? Agora a gente está falando do reajuste por faixa etária. Um reajuste por faixa etária que ele é bastante polêmico na nossa sociedade, que tem trazido alguns debates, inclusive na esfera judicial, é o reajuste aos 59 anos de idade, né? Por conta do reajuste do idoso em 2003, 2004, o cliente pode sofrer reajuste por faixa etária até os 59 anos de idade. Ou seja, o cliente, quando completa 59 anos de idade, ele sofre o último reajuste por faixa etária. Daí em diante, ele vai sofrer apenas os reajustes, né, anuais. Acontece, Rodrigo, que como professor e pesquisador da área, e como eu tenho no meu passado aí uma vivência profissional significativa, eu vejo que, e aí agora como professor, eu digo que os atuários eles não podem se deter somente
a matemática, a técnica atuarial pura e simplesmente. É o que eu volto a narrar. Nós temos que fazer uma abordagem tanto quantitativa, mas também qualitativa, né? O atuário, ele é o profissional responsável por gerir riscos. E riscos requer também uma análise qualitativa. E aí, no momento em que o atuário ele calcula na última faixa etária um reajuste de 92%, eu acredito, eu não estou dizendo que é, né? Mas eu acredito que o reajuste de 92% na última faixa etária, ele pode estar, sim, correto tecnicamente, à luz da ciência atuarial, né? A questão é que o atuário ele não pode enxergar somente esse prisma da técnica atuarial puramente, né? Inclusive, vale salientar que o atuário, como gestor de risco, existem 5 categorias de riscos atuariais. Existem 5 categorias de riscos que as operadoras elas estão expostas, né? O subscrição, que é um risco que o atuário ele atua diretamente, o de crédito mercadológico e o reajuste, o risco operacional e o risco legal. Então, quando um atuário calcula o reajuste de 92%, perfeito, a luz da matemática atuarial está correta. Mas a gente tem que fazer uma análise, eu trago aqui, então, essa consideração de que o atuário tem que fazer uma análise junto com os outros gestores da operadora, porque agora a gente está falando de risco legal, nós não somos advogados, mas nós temos que ter noção de que a legislação, mesmo que ela permita um reajuste de 92%, a gente tem que ter noção de que isso representa um risco legal à operadora. Então, eu tive muitas experiências em operadoras em que eu estava lá na operadora, o beneficiário entrava com um processo judicial contra um reajuste muito alto e quase sempre eles obtinham êxito, né? E o Valci Carrasco não foi diferente. Ele sofreu um reajuste de 92% aos 59 anos de idade. Tecnicamente, repito, acredito que esteja correto. No entanto, o judiciário entendeu que o reajuste é abusivo, né? Então, é necessário que o atuário, na hora que ele for calcular os preços dos planos de saúde, na hora que ele for fazer a composição por faixa etária, ele leve não somente em consideração a técnica atuarial, mas os riscos que aquele preço que ele está estabelecendo pode causar à operadora, né? Então, um reajuste de 92%, apesar de matematicamente adequado, ele pode ser, à luz do risco, ele pode representar um expressivo risco legal à operadora, né? Eu queria fazer essa consideração aí de que há um grande... E aí, trazendo aquela nossa discussão sobre o reajuste dos contratos coletivos, o próprio atuário ele é bastante capacitado para promover esse diálogo com a operadora. Digamos que uma empresa está contratando um atuário para poder negociar o seu reajuste, né? E essa empresa acha que os reajustes por faixa etária eles estão inadequados, né? Então, o próprio atuário ele tem uma narrativa, ele tem um arcabouço técnico, teórico e de vivência profissional para poder negociar com a operadora uma composição de preços por faixa etária que não traga à operadora prejuízos, porque, lembrando, prejuízo à operadora depois ele é repartido com o cliente, e que, por outro lado, também traga ao cliente reajuste por faixa etária, digamos, condizente à realidade financeira deles, né? Não ser o Valci Carrasco, talvez o Valci Carrasco ele tenha até condições de arcar com reajuste de 92%. Mas acredito que a grande maioria das pessoas que tem uma restrição orçamentária mais severa, um reajuste por faixa etária de 92% na última faixa etária, no momento em que ele está ingressando ali na terceira idade, digamos, na melhor idade, isso daí pode representar uma forte restrição orçamentária, né? Então, eu queria fazer essa consideração aí sobre essa questão do reajuste por faixa etária. Pode pesar bastante. Pessoal, eu acho que a gente já discutiu bem todos os tópicos que a gente se dispôs a falar aqui na nossa conversa. Anderson, por favor, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais, cara, e desde já eu agradeço demais aqui sua participação. Eu que agradeço, Rodrigo, pelo convite. Foi um prazer, tá? Participar desse debate. Na verdade, eu não tenho muito que complementar aí, tá? De fato, como você acabou de falar, todos os pontos foram debatidos
principalmente no que diz respeito ao reajuste de forma bastante abrangente, né, e didático também. O Marcelo, por ser professor, ele tem essa capacidade aí de tornar a explicação muito mais inteligível e fácil de ser consumida, principalmente para quem não é técnico e não atua na área. Mas nesse sentido aí, tá? Eu não teria nenhuma complementação a fazer em relação a todos os tópicos que nós já abordamos até aqui. E agradeço mais uma vez o convite por ter participado desse debate. Beleza, Anderson. Professor Marcelo, por favor. Opa, bom, agradeço bastante aí o convite, Rodrigo. Estou à disposição aí de toda da Arima, de outras consultorias aí, de outros canais que estejam aí querendo debater a ciência atuarial. Eu gosto de debater a ciência atuarial, é a minha área, é a área que eu escolhi para atuar, né? Gosto de operadora de plano de saúde, né? E ratifico aqui, eu creio que a gente, da nossa entrevista aqui, a gente tira algumas conclusões, né? Em resumo, ratifico aqui que é importante a atuação do atuário na nossa sociedade como um todo, né? A figura do atuário, ela tem tido cada vez mais importância nos segmentos econômicos, principalmente nos segmentos econômicos que envolvem plano de saúde, previdência e seguradora, né? E entrando agora na questão do segmento de plano de saúde, é importantíssimo que o atuário esteja presente não somente nas empresas de plano de saúde, nas operadoras de plano de saúde, que necessitam de um atuário, porque a demanda por capacidade técnica é muito grande, mas também que o atuário ele passe a atuar de forma mais proativa do lado do cliente, né? Fornecendo esclarecimentos aos clientes. E isso traz um ganho a todos. Traz um ganho à operadora, que consegue se comunicar melhor com a sua empresa cliente de plano de saúde, e traz um ganho à empresa que contrata o atuário, porque ela agora tem um profissional que dissipa, por vez, esta assimetria técnica entre operadora e empresa, né? E aí aquela história, a gente começa a conversar de igual para igual, né? Na hora que a empresa põe um atuário do lado dela, ela começa a conversar com a operadora de igual para igual, e isso não significa confronto. Na verdade, isso significa um debate de forma igual, né? Um debate em que as partes estão igualadas tecnicamente. E, na minha visão, isso daí traz um benefício tanto à operadora, ao cliente, porque você obtém, a partir nesta negociação, em que o atuário está presente, você consegue chegar a um reajuste justo e técnico. E aí, ambas as partes saem ganhando. Então tá aí. Eu agradeço também o pessoal que acompanhou, tá, o vídeo, uma conversa muito boa que eu tive aqui com o Anderson, com o professor Marcelo Coelho. Muita informação para você consumir. Acesse aqui o canal da Arima. A gente está colocando muito conteúdo para você, de ciências atuariais, inclusive de coisas que você atua, que você precisa aí no dia a dia. Pessoal, novamente, muito obrigado pela participação, muito obrigado para todo mundo que assistiu. Segue o canal da Arima, segue a gente nas redes sociais. E assim, como o Marcelo falou, lá na Sarima, de Sarima, acredito que a gente é a parceria ideal para você, empresa, para você, conselho, sindicato, para a gente ajudar aí nessa relação com a sua operadora de plano de saúde. Pessoal, muito obrigado. Tchau. Tchau, um abraço.